Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus a compartilhar com você na reflexão de 26 de maio, cuja leitura bíblica do dia em 2 Coríntios, capítulo 12 e 13, e também 1 Samuel 20. Abra comigo sua Bíblia, se você puder, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Nós, nós precisamos ter o cuidado de nós não querermos figurar uma espécie de hall da fama gospel de heróis da fé. Por que eu digo isso? Falo respeitosamente, tá? Um hall da fama em que nós ladeamos com gigantes espirituais, heróicos, almejando imitá-los. Me refiro aos chamados heróis da fé, revelados na Bíblia, diz com histórias na Bíblia que nos inspiram, nos motivam, nos ensinam, e também cristãos ao longo da história, em relatos extra-bíblicos, mas relatos verídicos da história da igreja. Por que eu digo isso? Tá? Porque quando nós miramos, é importante termos exemplos? Sim, você me ouve falar isso aqui. Mas é preciso ter o cuidado de não se querer alcançar um padrão, de se querer alcançar um padrão que na verdade, talvez nem seja bíblico. Aprendemos, nos inspiram, motivam. Mas por que você não quer viver a sua história com Deus? Dentro das suas limitações, das suas possibilidades. É interessante isso, me lembro agora, não anotei aqui, mas me lembrei agora. Domingo à noite, a partir da pregação, domingo, estou gravando na quinta-feira, tá? Dia 26 de maio, e no domingo à noite, a partir da pregação na igreja, o pastor Júlio trazendo uma mensagem muito importante sobre a religiosidade que condena, com base em Lucas 15. Temos o cuidado das avaliações que fazemos em relação ao outro, ter o cuidado de não nos julgarmos superiores, diferenciados em relação aos demais. E aí eu me lembrava do que Jesus disse na parábola do semeador. Eu até comentei isso com os irmãos no encerramento do culto, de que nós não nos atentamos
há um importante detalhe, e comentei sobre isso em uma das nossas reflexões de meses atrás, não me lembro agora o título, tá? Mas em que eu falava, e comentei com os irmãos domingo, de que nós precisamos tomar o cuidado de não nos esquecermos do que Jesus disse. O que Jesus disse? Jesus disse claramente, abertamente, dos tipos de solos ruins, ambientes ruins, em que a semente que caía ali não frutificava como era o esperado. E ele fala da boa terra. E aí é muito interessante, porque quando Jesus fala da boa terra, a semente que cai em boa terra, um bom e reto coração e perseverança, diz que ela dá fruto a 30, a 60 e a 100. Jesus não disse que quem dá fruto a 30 o seu coração não é a boa terra. Pelo contrário, se está dando fruto, é boa terra. O problema é que nós queremos dar fruto a 100 e talvez ainda não seja o momento para isso. Ou melhor, não que não seja necessariamente o momento, mas talvez ainda não tenha acontecido. E nós queremos exigir o mesmo estilo de caminhada de fé em Cristo que A tem, que B tem, que C tem, e nós queremos ter também. Ou o contrário, nós temos de um jeito, e até algo que creio que glorifica a Deus também, mas queremos exigir que o outro seja como você e eu somos. Ou talvez nós estejamos no momento da caminhada em que nós não andamos mais a 100 por hora, mas nós precisamos reduzir a marcha e diminuir a velocidade. Você está entendendo? Isso acontece com todos nós. E dentro desse entendimento, é importante nós olharmos para a nossa fragilidade, de que nós somos limitados e fracos. E eu lamento muito por aquele que teima em pensar o contrário, porque precisa rever seus conceitos, não se achando fraco, à luz da sua realidade espiritual, ali nua e crua, com o raio-x do Espírito Santo, medindo, se aferindo pela régua da palavra de Deus. E se ele for sincero e honesto, ele vai reconhecer, como eu reconheço, a minha limitação e a minha fraqueza. E há momentos que nós nos sentimos bem fracos, bem enfraquecidos. Eu tenho ouvido bastante e lido sobre isso. Irmãos se sentindo bem fracos na caminhada. Nós não podemos achar que isso é algo anormal. Não pode acontecer na minha vida, porque eu sou o servo de Deus. Não, para com isso. Para de querer se colocar no hall da fama de herói da fé. Para. Quero ser um discípulo de Cristo até o fim, sempre crescendo na graça e no conhecimento, dando muito fruto para a glória de Deus. Mas não queira bancar o herói. Ou a heroína. Não precisa. Sejamos como aqueles que da fraqueza tiraram forças, conforme está lá em Hebreus 11. Porque nós podemos ser fortalecidos no poder de Cristo. O leão da tribo de Judá, que tomou as nossas cadeias e nos libertou,
Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, a esperança de Israel e a esperança da glória para todo aquele que nele crê. No contexto, nós vemos a consequência da experiência que Paulo teve, uma experiência sobrenatural, numa visão, que ele não sabia se foi no corpo ou fora do corpo, mas que foi arrebatado ao terceiro céu. E dali ele ouviu, o termo que ele usa aqui, arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí Paulo diz que logo em seguida, o que ele começa a dizer no verso 7, e ele fala depois ali todo o contexto, de que a descrição da experiência ela teria acontecido por Paulo se sentir constrangido a defender seu apostolado. Ele fala isso no verso 11, por exemplo. Fui nessa em gloriar-me, vós me constrangestes. E aí continua o versículo depois. E alguns estudiosos entendem que teria acontecido quando foi apedrejado na primeira viagem missionária, Atos 14, 19 e 20, como ele foi considerado como morto ali. E os discípulos o cercam, ele levanta, retorna para a cidade para continuar fazendo a obra. E o espinho na carne, não vou entrar no detalhe do que seria o espinho da carne, não seria, possibilidade, porque não é o foco. O espinho na carne, ele veio para baixar a bola do apóstolo, que mesmo em perseverante, insistente oração, 3 vezes orou ao Senhor para que se desviasse dele, o Senhor não retirou e explicou que a sua graça era suficiente para que Paulo passasse por aquela situação. E pensar na graça de Deus é pensar que é um favor imerecido, que nos dá a firmeza necessária. 1 Pedro 5,12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A carta que ele fala sobre suportar o sofrimento cristão. Além disso, a graça de Deus ela é recebida em Cristo, está disponível a todos abundantemente, não é um fim em si mesma, deve ser crescente, pode ser excelente, opera continuamente, capacita o viver, ensina a viver para a glória de Deus, gera alegria em quem a observa, serve de exemplo para outros, deve ser bem administrada, chama para o ministério, convoca para uma missão específica, torna-se a missão, capacita para o trabalho na obra, deve ser sempre o nosso foco, não pode ser banalizada, não deve ser desperdiçada, não deve ser desprezada e é possível nos privarmos dela. As referências sobre isso nós vimos na reflexão maravilhosa, a graça de Deus. Bom, assim, mostrando que quando admitimos nossas limitações, adversidades e fraquezas, não as colocando debaixo do tapete, não fingindo que elas não existem, mas as entregando ao Senhor, é nesse momento que nós somos fortalecidos pelo poder de Cristo que repousa sobre nós, que habita em nós. E aí eu fiquei pensando no que habita no cristão. Me lembrei de alguns textos, pesquisei outros e, por exemplo, habita no cristão uma fé genuína. 2 Timóteo 1, 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar
Faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Fé genuína. Pensar no que habita em nós, ou deveria habitar, a palavra de Deus. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pensar ainda no que habita em nós é pensar que a natureza do pecado ainda habita em nós. Romanos 7, 17 a 20. De maneira que agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Natureza pecaminosa. Não nos esqueçamos. Mas também é pensar na presença divina. Romanos 8, 5 a 10. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E aí eu nos pergunto, diante disso, como então sermos fortalecidos em Cristo? Como então? Eu vejo que é você admitir a sua limitação, veja bem, por amor de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, admitindo a sua limitação, por amor de Cristo. E aí, nós, em primeiro lugar, precisamos aprender a lidar com as circunstâncias para que sejamos fortalecidos em Cristo. Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sem estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Segundo lugar, enfrente a batalha. Não basta aprender a lidar com as circunstâncias. Às vezes a batalha você precisa não fugir. Efésios, às vezes não, sempre estamos em batalha. Efésios 6, 10 a 11, 10 e 11. Um demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vai para a guerra. Enfrenta a batalha. Terceiro, confie no Senhor. 2 Timóteo 4, 16 a 18. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam.
que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Confiança no Senhor. Quarto, mergulhe no amor de Cristo. Efésios 3, 14 a 19. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mergulhe no amor de Cristo. Quinto, permaneça no Evangelho. Hebreus 13, 7 a 9. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Permaneça firme no Evangelho. Jesus não mudou. Sexto, reparta a palavra de Deus. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sétimo e último lugar, entregue a Deus toda a glória. 1 Pedro 5, 10 e 11. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja glória e poderio para todos sempre. Amém. Está fraco? Precisando de renovo? Seja fortalecido no poder de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.